Aleluia, glória a Deus, boa noite, graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Olha, nós aqui mais uma vez na presença do Todo-Poderoso, do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso amado, do nosso Rei, do nosso soberano, da nossa torre forte, do nosso general, do nosso altíssimo, do nosso onipotente, onipresente, onisciente. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a você que está entrando. Uma excelente noite. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for ouvir essa meditação, né? Que é em Provérbios, que a gente está dando continuidade. Estamos lendo todos os dias um capítulo de Provérbios, né? E se você está aí do outro lado, você está na expectativa de ouvir algo da parte de Deus, esse é o momento. Porque Ele fala, o nosso Deus, Ele fala através da sua palavra. E Ele tem vários meios para falar com seus filhos. Através da palavra, através de sonhos. Usa pessoas, né? Mas nós sabemos que a maior profecia é a própria palavra de Deus. Amém? Ele é maravilhoso, né? E sempre é a oportunidade da gente crescer na graça e no conhecimento dessas verdades. E eu espero que vocês estejam bem. Mas sempre tem espaço para melhorar. Está disponível para as nossas vidas. Desculpa, eu estou um pouco cansada, mas eu tinha que fazer esse momento, né? Nós chegamos da igreja, né? Mais um dia do seminário, foi algo glorioso. Como é bom a gente aprender dessa palavra, queridos. Como é bom. Porque tudo na nossa vida a gente precisa dela. Para nos instruir, para nos capacitar, né? Para nos fortalecer, para nos instruir. Né? Até nós ouvimos lá, deixa eu abrir aqui, sobre o que é a palavra de Deus. Ela é inspirada. Para que ela é inspirada? E ela foi toda inspirada. Toda a palavra. Às vezes as pessoas dizem, não vamos ler não o Velho Testamento, só ler o Novo. Mas a Bíblia toda, deixa eu achar aqui, ela foi completamente inspirada por Deus. Toda inspirada. Para nós, né? Olha, deixa eu ler aqui antes de ler Provérbios e antes da gente orar. Desculpa, eu estou bocejando um pouco, mas vamos lá. A carne daqui a pouco ela vai entrar em sujeição ao Espírito, ao que a palavra vai ser lançada, né? Olha, 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver. Para quê? Para que isso? A fim de que todo homem tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Aleluia, que versículos poderosos, né? A palavra de Deus, ela sacode mesmo, viu? Se você vê, com certeza você já leu esse versículo aqui, esses dois versículos que eu já li. Com certeza você já leu. Olha, interessante que cada vez que a gente lê, parece que ecoa. Parece não, com certeza, ele ecoa de forma diferente, né? Porque vai depender de mim, sabe? De como eu vou considerar aquilo que eu estou lendo. E se todas as vezes que eu leio, eu considerar com uma maior força, com uma maior ênfase, com um maior desejo, vai fluir mais, sabe? Vai ser como revelações no nosso espírito. Porque veja que coisa linda. A palavra de Deus, ela é poderosa para ensinar, repreender, corrigir. Para um fim proveitoso. Que fim é esse, Fabiana? Que todo homem de Deus, eu e você, se torne capaz, né? Nos tornemos capazes. E com pleno preparo
para realizar todas as boas ações. Será? É isso que ela pode proporcionar para nós. A palavra da verdade. Ela é tremenda, né? Ela é maravilhosa. Eu não podia deixar de fazer, gente, esse momento de provérbios. Estou tão cansado, o dia hoje foi meio agitado, mas glória a Deus, né? Participamos mais um dia, o terceiro dia do seminário. Meu Deus, que seminário, gente. Que seminário. Meu Deus, como é bom aprender da palavra. O seminário que a gente está fazendo hoje foi o terceiro dia. Amanhã é o fechamento, né? Do Éden à eternidade. E o que a gente está aprendendo, né, nesse seminário? É que existem dispensações dadas por Deus, existem alianças, períodos, né, tudo muito organizado, nosso Deus. Foi tudo muito projetado, sabe, com muita organização. Não foi de qualquer jeito. Não foi. Então, desde a criação, né? Existem dispensações, existem alianças, e cada período na palavra, né, Deus cobraria de forma diferente. É porque Deus muda, não é como nós aprendemos. É porque nós, seres humanos, é que mudamos. Então o Senhor se adequa, se adapta. Não é que ele vai mudar por conta do ser humano, mas ele vai requerer, né, de nós a medida da nossa postura. Se a gente tem uma postura adequada, alinhada aos princípios e as instruções dele, amém. Mas se a gente não tiver, então ele vai requerer de nós de forma diferente, né? Devido à nossa postura. Interessante a palavra de Deus, né? Como ela é linda. É linda demais. E hoje foi nosso terceiro dia. Eu quero aproveitar esse momento e convidar você que é daqui de Caruaru. Não deixa de ir, não. Amanhã é o fechamento. Aí talvez você diga, mas eu não fui nenhum dia. Mas não deixa de ir, não. Mesmo sendo o último dia. Porque a palavra de Deus a gente aprende. E ela é poderosa, entendeu? Para realizar. Então, o momento que você para e deseja, independente, o Senhor pega junto. Tá vendo que você está considerando, que eu estou considerando. E ela faz o efeito necessário para nós. Não é porque ela é poderosa, ela é viva e é eficaz, não é verdade? Mas a gente não vai falar hoje sobre o seminário. Eu só queria dar esse gancho. Então, você que é daqui de Caruaru, vá amanhã para a Igreja Palavra que Cura, na rua Visconde Inhaúma, 498, Maurício de Nassau. Né? Amanhã será o 4º dia desse seminário. Então, não deixa de ir, não. Se você é daqui, não tem nenhum compromisso, você puder, apareça lá para você ver como é. Amanhã será às 18 horas. Né? E depois do seminário, o fechamento, a gente vai ter a ceia com o Senhor. Então, assim, se você puder ir, vá. Vai ser bênção, vai ser um momento de crescimento, vai ser um momento de instruções, de orientação do Senhor para as nossas vidas. Amém? E eu tenho certeza que você, considerando naquele ambiente, você vai sair diferente. Não tem como. Né? Porque quem realiza é o Espírito Santo. É Ele que traz o conhecimento, o entendimento, a revelação para as nossas vidas. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus por mais um dia. Dia de oportunidades, dia de crescimento, dias de aprendizado, dias de livramento, dia de possibilidades de mudança, com certeza. Talvez você esteja do outro lado e houve uma mudança maravilhosa na sua vida. Talvez nem houve mudança, mas está propício para acontecer, porque o dia não terminou. Amém? E para Deus, 1 minuto, um dia, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Não é? Então veja a disparidade. O que é que o Senhor quer trazer para a gente? Que o tempo para Ele pouco importa, porque Ele é o tempo. Ele é que faz a coisa acontecer. Então, queridos, não importa, sabe? Não importa a palavra de Deus, e Ele é poderoso para mudar tudo que é necessário. Que a gente possa cada dia mais confiar, acreditar que o nosso Deus é poderoso para fazer. Não tem problema que fique diante dele. Não existe circunstância que se levante e a gente colocar diante do Senhor que essa circunstância não possa ser destruída e derrubada pelo poder do nome de Jesus. Né? Não sei a tua história, você não sabe a minha, mas uma coisa eu sei. Nós temos um Deus poderoso
que muda quadro, que vira chave. E para que isso aconteça, é preciso a gente desejar conhecê-lo e estudar a sua palavra. Amém? Não religião, não foca nisso não, queridos. Olha, se você focar em religião, você vai perder muito de aprender. Ele não é religião, sabe? Ele não é religião. Então não foca nisso não. Mais uma vez, desculpa, mas faz parte. Algo ao vivo é assim mesmo, né? Tô hiper cansada, mas eu tenho certeza que quando a gente começar a ler, o cansaço ele vai saindo, né? Porque a palavra ela é tremenda, né? Mas vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por estar aqui, por você estar aí, por sua família estar bem, né? E se algum problema aconteceu, surgiu, a sua casa está sendo acometida, confie no Deus que pode mudar esse quadro, né? E é só confiar e não desfalecer, né? Vamos embora agradecer ao nosso Deus. Maravilhoso Pai, exaltado seja o teu nome. Queremos te dar graça, Senhor, por mais um dia. Hoje é dia 4 de abril de 2026. Mais um dia que o Senhor nos concede vida, fôlego, né, vigor, os órgãos funcionando perfeitamente. Oh, meu Deus, muito obrigada. Obrigada, Pai querido. Perdoa nossas falhas, nossos questionamentos. Nos perdoa, Senhor. Queremos cada vez mais ser teus filhos que obedecem, que tem prazer de seguir as tuas instruções e colocar em prática. Porque a gente praticando teus ensinamentos, a gente está te honrando, a gente está glorificando o teu nome. E é isso que nós desejamos a cada dia. Forjar o teu caráter em nós e através de nós alcançarmos várias vidas para a glória do teu nome, para o teu reino. Nos ajuda, traz cada vez mais revelações à medida que a gente deseja buscar a tua palavra. Nos instrui, Pai. Tu sabe o que cada um precisa, tu sabe as dificuldades que cada um está enfrentando. Você conhece todas as coisas. Você é poderoso para nos ajudar, nos auxiliar a romper com essas dificuldades, por mais difíceis que pareçam. O Senhor está acima dessas dificuldades e todo qualquer problema que a gente esteja enfrentando. Ajuda-nos a não se desesperarmos, que nossa mente esteja totalmente voltada à Tua palavra, que os nossos pensamentos estejam alinhados aos Teus pensamentos e que a gente deseje cada vez mais, né, nos tornarmos pessoas arraigadas com as Tuas verdades, com a Tua palavra, que sejamos totalmente tomados com esta palavra poderosa, porque ela já habita em nós. Tudo que nós precisamos, ela já está dentro do nosso espírito. Só precisamos que a nossa alma compreenda e exercermos aquilo que chega, colocando em prática e a coisa acontecendo. E os resultados sendo alcançados para a glória do teu nome. Sei com cada família aqui representada, vai de encontro a cada lar, Senhor, vai quebrando os grilhões, vai quebrando a escassez, vai quebrando as dificuldades, vai quebrando toda a artimanha do inferno sobre as nossas vidas, da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Obrigada pelo teu sangue que nos cobre, que nos purifica de todo o mal e nos ajuda cada vez mais, Senhor, porque a força que precisamos já habita em nós, que é o teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos de entendimento, que nós desejemos cada vez mais te conhecer, Pai, na tua essência. Nos ajuda, Senhor, na caminhada. Nos ajuda. E obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai dar continuidade. Porque a tua palavra garante que o Senhor jamais vai deixar seus filhos sozinhos. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu cuidado e amor para com nossas vidas. E graças te damos pela oportunidade de crescimento a cada momento, cada dia. Cada dia estamos tendo a oportunidade de aprender da tua palavra. Isso é maravilhoso. Quanto mais desejarmos, mais desejamos ter comunhão contigo, porque o Senhor é a palavra é o Senhor. Obrigada, Paizinho. Que o dia de amanhã seja um dia abençoado, seja um dia desafiador, mas com o Senhor na frente tudo vai bem. Que toda projeção do inimigo seja desfeita na autoridade do nome de Jesus. E que nós possamos alcançar a vitória, Senhor, que já é certa em teu nome.
Meu Deus, abre as portas onde não existem, Senhor. Vai abrindo portas onde a gente não consegue abrir. O Senhor é poderoso para abrir. Vai desfazendo todo o mal que possa se ousar se levantar na nossa frente. Nos ajuda cada vez mais, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Fala conosco através da meditação da tua palavra. O que o Senhor quer trazer para a gente nessa noite, através de provérbios. Estamos aqui com corações abertos e desejosos para aprender. Nos ajuda, Pai, cada vez mais. Derrama mais vigor em nossas vidas. A tua palavra diz que quando pensamos que estamos fracos, aí é que somos fortes em ti. A tua alegria é a nossa força. Nos ajuda e nos desperta cada vez mais a compreender e a nossa alma entender. E nós sabemos que nada somos sem a tua presença, nada temos sem o Senhor no meio. Tudo é para a tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele é maravilhoso, né? Então, queridos, eu quero dizer para você que não importa o que você esteja enfrentando, seja qual for a área financeira, relacionamento, área de cura, área de saúde, né? Na área da saúde, seja qual for a área, Ele é poderoso para mudar isso nas nossas vidas. Basta a gente confiar. Não é verdade? Porque tudo está pronto, só depende de nós, a confiança, a credibilidade e o declarar. A gente precisa declarar mais. Eu digo, primeiramente para mim, é no declarar que a gente vai movimentar os céus. E o Senhor, Ele se move por fé. Não é por choro, não é por cara feia, não é por, né? Não, Ele se move por fé. Quando a gente coloca a fé em ação. Não, mãe, a senhora está de roupinha de dormir, vem pra cá. Quando a gente coloca a fé em ação, o Senhor opera coisas grandes, né? Então vamos ler Provérbios. Antes de fazer a oração, eu li isso em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Você anota depois para ler mais, né? A gente falando a palavra é toda inspirada, né? Então não importa, uma completa a outra. O Velho Testamento está interligado ao Novo. Então não tem como, né? Que algumas pessoas, a gente até ouviu hoje no seminário, o pastor Halley explicando, né? Falando. Tem pessoas que querem ler o Novo e deixar o Velho, mas não pode, um completa o outro. Não é verdade? E aqui o Senhor está dizendo, toda a Bíblia, não é pedaço dela, nem o Novo, nem o Velho. Né? Toda a Bíblia é totalmente inspirada e tudo que está nela é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Mas como diz pastor Halley, né? Realmente, nem tudo que está nela é para a gente fazer. Existem orientações, né? Para os povos. Né? Que povos? Só tem a igreja? Não, tem pessoas que não é da igreja, né? Tem vários povos, né? Tem 3 tipos de povos, mas eu não vou explicar sobre isso, porque o nosso foco é a gente ler Provérbios 4. E se você observar, queridos, todo o livro de Provérbios, como ele ensina as nossas vidas, né? Fala muito sobre sabedoria. E como é que a gente vai buscar ela? Se a gente meditar na palavra. Porque a palavra, sim, quando ela é desejada, instigada, estudada, lida, ouvida, né? Ela traz muita sabedoria para as nossas vidas, mas a gente precisa ler. E a gente vai ler Provérbios 4. Como eu disse, eu estou hiper cansada, mas glória a Deus, né? Que o dia foi um dia abençoado, proveitoso, né? Porque nós pudemos ir para um seminário abençoado. E agora a gente está aqui. Uma meditação rápida, mas muito eficaz, porque a palavra de Deus toda ela é poderosa, né? Então vamos ler. Olha, Provérbios 4, todo o capítulo, tá bom? Olha o título. A supremacia da sabedoria. Se você ver as outras 3 lives que nós fizemos rapidinho, você vai observar que continua falando sobre sabedoria. E sabedoria é algo glorioso, a sabedoria de Deus, né? Não estou falando dessa sabedoria que o mundo incute, não. Que é terrena, diabólica, que é falsa, que é enganada.
enganadora. Não, a de Deus não, é tratável, pacífica, é a verdadeira, né? Então é essa sabedoria que a gente está estudando, lendo, né? E eu estou despertando em você. A gente faz uma leitura e eu desperto em você para dar continuidade da leitura. Para que o Espírito Santo derrame mais, né? Nos ensine mais, amém? Então vamos lá. Provérbio 3, a supremacia da sabedoria. Ouve, filhos meus. E uma coisa que é interessante, que o Senhor sempre fala, filhos meus, atenta. Sempre falando para os filhos. E quem são os filhos dele? Eu e você. Nós que nos rendemos a ele e que confiamos e acreditamos, né, nele, que a gente realmente se rendeu para ele. Só se torna filho dessa forma. Não tem outro meio. Então vamos lá. Ouve, filho meu, a instrução do seu pai. Prestai atenção, a fim de alcançardes o discernimento. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis a minha doutrina. Não despreze a palavra de Deus. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo: retém teu coração, alma, tá? As minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Você deixou a luz acesa lá. Busca a sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca. Tampouco delas te afaste. Olha, quanto ensinamento, né, queridos? Provérbios é lindo, viu? Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ama e a ela te dará segurança. Nas outras lives, se você ver, diz que a sabedoria é mais valiosa do que joias raras, joias preciosas, ouro puro. Aí vê o que ela pode proporcionar, se a gente não desprezar, né? Ama e ela te dará segurança. E nós lemos também, ou em outro Provérbios, né, que ela dá saúde para o corpo. Será? Quanto mais a gente deseja essa palavra, conhecer, ela propicia isso. É muita coisa, aquela segurança, escudo. É muito lindo, né? Olha, e ela te dará segurança, tá vendo? O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria, investe todo o seu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Dedica grande consideração à sabedoria, ela te exaltará. Abraça e ela te honrará. Veja, coisa linda, viu? Ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre tua cabeça e nela fará repousar o esplendor da glória. Olha, coisa linda. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. Olha para isso, gente, vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Retém a orientação que recebeste, jamais a desprezes. Guarda bem, pois dela depende a tua vida. Se tá mandando guardar é porque tem um ladrão que rouba, viu? Pega a visão. Jamais sigas pela trilha dos ímpios, tampouco antes pelas veredas dos maus. Evita o mau caminho, não passes por ele, desvia-te dele e passa por largo, por distante. Precisamos nos desviar do caminho mau. Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal. Não pode dormir se não fizer tropeçar alguém. É o prazer que tem, sabe, de fazer maldade. E as consequências e a conta um dia chega. Chega. Pois eles se amentam como o pão da malignidade e se embriagam como o vinho da violência. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. O caminho dos perversos é como as mais densas trevas.
nem consegue saber em quem tropeçam. Claro, como é que vai ver se está tudo escuro? Tristeza, né? Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Jamais os percas de vista. Guarda o mais íntimo das tuas entranhas. Olha, mais uma vez está mandando guardar. Se o Senhor está aqui instruindo a sua palavra para a gente guardar, existe um ladrão. Precisamos guardar, dar atenção, né, às palavras do Senhor. Jamais os perca de vista. Medita o que o Senhor diz para a gente. Guarda no mais íntimo de tuas entranhas, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Será? Quanto mais eu busco a palavra, ela, além de proteger, sabe, além de ser abençoada, porque eu estou desejando, é vida longa. Meu Deus. E saúde para todo o nosso ser. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição da mente que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitas que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Não tira os olhos do Senhor não, queridos. Vamos sempre olhar para Ele, porque se a gente olhar para a circunstância, a gente afunda, viu? Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Olha para isso. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Meu Deus. Veja quantas instruções o Senhor traz através de Provérbios 4. Aí eu vou pegar essa parte chave aqui. Todo versículo é tremendo de ensinamento. Mas eu vou pegar o 20. Do 20 ao 23. Filho meu, está falando comigo você. Dá atenção às minhas instruções. Presta atenção. Considera. Atenta aos meus conselhos. Inclina teus ouvidos. Dá importância devida. Jamais os perca de vista. Medita, minha filha. Medita, meus filhos, de dia e de noite. Guarda o mais íntimo das tuas entranhas. Para se guardar algo na entranha, lá dentro, que ninguém acha. Pois são vida para os que encontram e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo que se deve preservar. Guarda o íntimo da razão, pois é da disposição da mente que depende toda a sua vida. Vou ficando por aqui, já li todo, né? Meu Deus. Veja o que o Senhor nos diz, né? A importância da gente meditar na palavra, a importância, né, do que é conhecer a verdadeira sabedoria, que essa verdadeira sabedoria é só em Deus, né? Porque vai nos instruir naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente almeja, não é verdade? E só é possível a sabedoria se a gente meditar na palavra, porque a palavra, sim, ensina a sermos sábios, a ser direcionado da forma certa. Tudo que a gente for fazer será bem sucedido, porque a sabedoria, ela flui. E até hoje, né? Hoje é o 4º dia que a gente lê sobre Provérbios, e ele sempre instigando e nos mostrando, apaga a luz, mamãe. Sempre nos mostrando o valor que é da sabedoria. Eu falo a sabedoria de Deus. Meu Deus. Apaga aí. Eu falo sobre a sabedoria de Deus, né? Como ela está dizendo. E glória a Deus por isso, né? E a gente precisa desejar, queridos, cada vez mais. Porque quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente busca essa palavra, mais a gente vai se fortalecer, mais a gente vai estar prontos para enfrentar as diversidades, né? Porque ela dá substância, ela dá
instruções, ela dá, né, ela faz com que a gente entenda que a força que a gente precisa já habita dentro de nós, né? E isso tudo é o quê? Sabedoria. Aí a gente tem mais discernimento nas coisas, a gente tem uma visão maior, uma visão mais aberta, né? Então, e ela faz um efeito no nosso corpo, né? Da saúde. É tremenda ela, né? Ela é tremenda. Se você parar para meditar, você vê o quanto ela é poderosa. E a Bíblia diz que se a gente desejar a sabedoria e considerar ela ao nível dela, porque a sabedoria de Deus é algo tremendo, né? A gente vai, olha, ser exaltado. Nós seremos honrados através dela. Agora, Fabiana, como é que a gente vai adquirir sabedoria se a gente buscar? Buscar em quê? A leitura. Buscar conhecer essas verdades. Porque a palavra é Deus, né? Então, quando a gente abre a Bíblia para estudar e ler, é a gente dizendo, Senhor, eu quero aprender do Senhor. Eu quero conhecer o meu Pai. Né? Então, ali a gente vai estudando e a gente vai vendo cada coisa e a mente vai abrindo, meu Deus. E a gente até, quando a gente está estudando assim, a mente ela nem pensa nos problemas, porque a gente está renovando ela com a palavra. Quando a gente renova, né, a gente está mudando o sistema. A gente não está se amoldando ao sistema desse mundo, que só incute coisa negativa. A gente está renovando, transformando à medida que lê, que ora, que medita na palavra, sabe? E isso é maravilhoso. Glória a Deus por essa palavra disponível para a gente. E o professor que habita em nós, né? O nosso mestre, o professor por excelência, habita dentro de nós. Então, quando a gente tem dificuldade, ou a gente não conhece ou não está compreendendo, aí ele vai dizer, por aqui é assim, faça assim. É lindo demais. A comunhão é algo extraordinário. Não é verdade? Então, nós lemos, né, mais um capítulo de Provérbios, né? Provérbios 4. E a gente pôde mais uma vez ler. Eu fiz uma leitura, né? Pincelei muito pouco, né? Mas que eu quero instigar isso em você, o desejo de você continuar lendo, para que o Espírito Santo nos traga mais. Nos traga mais, mais e mais. Precisamos desejar cada vez mais. É pouco que a gente está reservando para aprender. E olha, o maior beneficiado somos nós. Porque quem necessita de crescimento somos nós. Quem necessita de todas as áreas da gente ser instruída somos nós. E há instrução em todas as áreas. Há disponibilidade em Deus, através da sua palavra para nós. Amém? Então, que eu e você possa cada dia mais desejar essa palavra, que a gente seja totalmente enraizados com essas verdades, né? E para quando os problemas chegarem ou surgir as dificuldades, a gente ter, né, a sabedoria de Deus para a gente saber lidar com a situação e dominar os desejos que estão incutidos em nossa carne, né? E não deixar aflorar. A gente dominar cada vez mais, para que a gente, cada dia mais, a gente agrada ao Senhor. Porque quanto maior a obediência, mais a gente está honrando o nosso Pai. Amém, queridos? Deus abençoe, tenha uma noite abençoada. Que o dia de amanhã nós já declaramos um dia próspero. Um domingo cheio da presença do Senhor. Amanhã nós iremos mais um dia festejar, né? Vamos estar ceiando amanhã na nossa igreja. Não sei se a sua também vai ser, mas é momento de festa, né? É momento de festejar que nós somos livres em Deus. Já somos livres nele. Ele nos resgatou. Glória a Deus por isso. E tudo que é herança, tudo que está proposto, dado pelo Senhor, né? É conquistado pelo Senhor para nós, é direito nosso. É nossa herança. E a gente toma posse, segura e acredita que tudo que a gente está enfrentando é nada mais para o nosso crescimento. E a gente vai superar. E a gente vai dizer, olha, eu pensei que ali eu não conseguia. Mas eu não estava sozinha.
né? O Senhor estava comigo e a gente superou. E você vai poder ajudar outras pessoas para a glória de Deus. Amém, queridos? Beijo no seu coração. Tenha uma noite linda, uma noite muito especial na presença, na continuidade de proteção, de cuidar do nosso Senhor. E amanhã é um novo dia. E assim que acordarmos, a gente já vai estar dando glória ao autor das nossas vidas. A esse Pai tão lindo, que cuida tanto de nós. E muitas vezes a gente nem para perceber a sua existência, né? 24 horas. Mas que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente desejar, mais a gente vai aprendendo. O Espírito Santo vai nos ajudando, né? Ele vai nos ajudando com certeza. Mas o interessado é Ele de nos ensinar, nos capacitar, nos preparar, né? Glória a Deus por isso. Então até amanhã, se assim o Senhor nos permite. E amanhã é um novo dia, amanhã a gente se encontra novamente. Vamos estar lendo amanhã Provérbios 5. Né? E se o Senhor nos conduzir para uma ministração fora de Provérbios, que assim seja. Né? Porque aqui tudo é para a glória de Deus e quem faz é Ele. Nada da gente, tudo vem dEle. Amém? Beijo no coração, fica firme, persevera. Persevera. Continua perseverando. Porque na minha e na sua perseverança a gente vai alcançar o que já está proposto para nós em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe na prática da palavra e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Cheiro!